Eu tento entender a Disney, mas às vezes eu não consigo. Porque no momento em que o estúdio anda lançando tantas produções sem um pingo de originalidade, remakes, live actions, títulos como Branca de Neve, como o recente Lilo Stitch, inclusive eu tô até com a camisa da animação, que eu adoro animação, mas já a versão live action. Nesse momento, é meio que inacreditável ver que o filme mais surpreendente que eu assisti em 2025 até aqui é da Disney e não foi lançado nos cinemas. Eu tô falando de Predador, Assassino de Assassinos, novo capítulo dessa renovada franquia do universo Predador. Filme dirigido pelo Dan Trachtenberg, que já havia emplacado um hit há 3 anos, Predador, A Caçada. Filme que também não foi lançado nos cinemas, mas fez muito sucesso nesse lançamento via Hulu, no streaming aqui no Brasil. Na época, o filme chegou pela Star Plus. E mais uma vez, parece que, de alguma forma, a Disney não colocou fé no projeto ou tentou tornar esse projeto um derivado de algo maior que está por vir, porque ainda em 2025 a Disney vai lançar Predador Badlands nos cinemas no final do ano. Então, esse filme, ao ser lançado no streaming, ele chega com essa expectativa bem reduzida, mas a questão é o seguinte: Predador, Assassino de Assassinos, talvez seja um dos melhores filmes dentro do universo Predador. Porque ele não é só surpreendente por existir. Foi inclusive um projeto cercado de segredo, tocado aí de forma muito cuidadosa pelo Dan Trachtenberg, mas ele é surpreendente pelas suas escolhas estéticas, ele é surpreendente pela forma com que expande a mitologia, ele é surpreendente por investir numa ação ultra violenta que a gente não está acostumado a ver em filmes do selo Disney. Talvez por isso esse filme também não tenha conseguido o espaço na tela grande. E aí, eis a questão: será que a Disney vai ter a coragem de fazer ou de sustentar essa linguagem, essa abordagem em Predador Badlands, que vai chegar no final do ano? Ou será que talvez o melhor filme dentro dessa franquia em 2025 vai ser mesmo o Predador Assassino de Assassinos que chegou no streaming? Eis a questão, e eu quero falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e antes de começar ou de falar um pouco mais sobre Predador, Assassino de Assassinos, quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo, compartilharem ele com os amigos e não esquece mesmo de me seguir aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando aí à marca de 6 mil seguidores, eu estou muito feliz com isso. E eu fiquei realmente feliz quando eu assisti Predador, Assassino de Assassinos, muito por não imaginar que um dia eu fosse ver um filme dentro dessa franquia tão cheio de qualidade ou virtudes estéticas e narrativas. Tudo bem que Predador, a Caçada já tinha elevado o patamar após o primeiro filme, mas assim, me perdoe se você é muito fã do universo Predador, mas desde o primeiro Predador lá dos anos 80, todos os outros filmes pareceram meio que sequências derivadas, sem qualquer tipo de coesão narrativa. Um grande vilão, um vilão que fez história, que se tornou um ícone pop, explorado em filmes que basicamente não foram a lugar algum, chegando aí até o crossover Alien vs Predador, que levou tudo ainda mais para um fundo do poço. E eu fico realmente feliz em ver que Dan Trachtenberg entendeu essa mitologia e entendeu o potencial inexplorado desse antagonista. E em Predador, Assassino de Assassinos, o mais interessante é ver como ele consegue fazer um filme que, dentro de uma lógica super adrenalizada, totalmente focada na construção da ação, no impacto visual, ele consegue desenvolver elementos que nunca foram desenvolvidos dentro da franquia, pelo menos no universo cinematográfico. E, assim, eu gosto logo de cara de como o filme se constrói com uma narrativa episódica, que me lembrou inclusive a série Love, Death and Robots da Netflix. Então nós temos 3 arcos, 3 personagens em 3 tempos distintos da nossa história. Uma guerreira viking querendo se vingar, um espadachim japonês à procura da honra, um jovem latino querendo se tornar piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Esses 3 personagens, em tempos totalmente distintos, eles são unidos pela violência e são unidos, óbvio,
por estarem na mira de um predador. E não qualquer predador. E aqui, para mim, tá a segunda grande sacada de Predador, Assassino de Assassinos. Que é como o filme aborda a questão da evolução dentro de um mundo humano extremamente violento. Porque os predadores, em cada um desses contextos históricos, eles refletem características da sua presa. Então, o predador da história do arco viking, ele é um predador forte, corpulento, que destrói tudo, sabe? Sem grande habilidade, mas com uma força bruta que remete a essa tradição viking, sabe? Daquela coisa bem imponente. Já o predador do arco nipônico, ele é um predador furtivo, ele é um predador que consegue caminhar pelas sombras. É um predador que sabe, por exemplo, como usar a invisibilidade e que não quer se fazer percebido, não quer ser visto. E já o predador do mundo moderno, assim, dali da Segunda Guerra, é um predador tecnológico, um predador cheio de armas, é um predador capaz de causar uma destruição em larga escala com o seu equipamento, já conversando muito com o predador dos anos 80, embora de forma totalmente diferente. E, inclusive, enquanto eu estava assistindo o filme, eu falei, putz, por isso que o predador dos anos 80 era um predador bombado, era um predador assim, que explodia tudo. Porque, no caso, a referência dele era o Arnold Schwarzenegger, era os soldados, era a guerra do Vietnã. Então, o filme, dentro de uma lógica episódica, ele consegue desenvolver um conceito que abre inúmeras possibilidades para a franquia. E essa talvez seja a principal virtude de Predador Assassino de Assassinos, porque embora funcione dentro dessa narrativa episódica, cada um dos contos são empolgantes, tem sequências de ação assim inacreditáveis, tudo é muito, não é só uma animação expressiva, não é só um olhar para essa ultraviolência, é uma animação que tem peso, tem assinatura, tem identidade, até pela questão histórica, né, e esse elemento do contexto histórico. O Dan Trachtenberg e a equipe de animadores consegue introduzir elementos diferentes em cada um desses contos e faz isso de forma cinematograficamente muito impressionante. E é por isso que muita gente fala, você está falando de um filme do streaming, porque você está chamando de cinema. Porque para mim é cinema, só foi lançado numa janela menor. Porque quem não falar ou quem contestar isso, vendo Predador Assassino de Assassinos, sabe? Acho que provavelmente não viu o filme, porque ele é uma experiência muito cinematográfica, potente, violenta, expressiva narrativamente e que principalmente tem muito cuidado em expandir esse universo. Porque não é só sobre a sobrevivência desses personagens, é também sobre uma história que vai para um lugar muito interessante, principalmente quando o filme ele consegue de fato olhar para o mundo dos predadores, para um mundo que o cinema não explorou devidamente e identificar a influência humana nesse mundo, mas tentar também mostrar o efeito desse mundo no destino dos personagens. E embora o clímax aconteça também nessa região super adrenalizada, é um clímax que ele alavanca a história, ele consegue até tocar em temas como, por exemplo, a falta de comunicação entre esses personagens, volto a frisar, de 3 momentos totalmente distintos, identificando nisso um problema, talvez um, uma característica que os tornem mais frágeis dentro desse novo ecossistema, de um ecossistema alienígena. E eu não quero entrar em detalhes para não dar spoilers, mas é impressionante como Dan Trachtenberg ele constrói tudo isso, partindo de um elemento episódico, chegando a uma expansão de mitologia que realmente empolga, não só pelo que a gente está vendo em tela, mas pelas possibilidades que ela alimenta, inclusive criando uma conexão bem interessante com pelo menos com um outro filme da franquia. Não vou entrar em detalhes, não quero estragar a experiência, mas foi uma cena lá no final que eu fiquei assim, gostei, vibrei,
E eu nunca imaginaria que eu estivesse, assim, torcendo por um filme da franquia Predador. E o Dan Trachtenberg, ele conseguiu isso. Ele pegou uma marca que havia sido esgotada por Hollywood, desgastada, virou até meio que piada e transformou em algo potencialmente muito empolgante de se assistir e com possibilidades que fazem a gente, enquanto fã do gênero, enquanto fã lá do original dos anos 80, e enquanto fã de filmes que de fato tentam quebrar essa narrativa, essas engrenagens hollywoodianas cada vez mais engessadas, fazem a gente alimentar expectativas. E agora é aquilo. As expectativas estão lá no alto para Predador Badlands, que chega nos cinemas, aí sim, no final do ano. E chega com essa comparação. A Disney precisa entregar algo nesse nível. Ou no nível de O Predador a Caçada. Qualquer coisa abaixo disso vai deixar o público frustrado. E aí, o que você achou de Predador Assassino de Assassinos? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!